boa palestra. Com certeza, obrigado. Muito boa tarde a todos. Não sei se eu acho que podemos aqui iniciar. É com muito gosto que vos dou aqui as boas-vindas a este webinar promovido pela DGADR no âmbito do SAF e do sistema AQUIS, portanto que é um sistema de conhecimento e inovação para a agricultura. Hoje arrancamos com uma das primeiras de duas sessões, é hoje dia 21, dedicadas ao tema, portanto, que é cada vez mais presente no dia-a-dia de quem trabalha no campo, que é a inovação e as tecnologias digitais. Também sabemos que o setor enfrenta muitos desafios, as alterações climáticas, a gestão dos recursos, passando também pela necessidade de produzir mais com menos. Mas também sabemos que há soluções e há boas práticas no terreno e há muita inovação a acontecer. E é isso que hoje queríamos aqui destacar com este webinar, em que vamos dar exemplos concretos de como a digitalização está a transformar e pode transformar a agricultura, desde sensores, plataformas, monitorização, ferramentas que ajudam os técnicos e os agricultores a tomar as decisões mais rápidas e sustentáveis. E também vamos começar este webinar com o professor Pedro Diniz Gaspar, que está aqui da Universidade da Beira Interior, para poder desenvolver este webinar, e o que ele tem feito nos últimos anos é desenvolver investigação aplicada a tecnologias que cruzam a engenharia e os desafios da sustentabilidade, nomeadamente no contexto da digitalização e da inovação dos territórios. É também ele que lidera o Laboratório de Inovação e Tecnologia para a Sustentabilidade, onde se têm desenvolvido projetos nas áreas da robótica, modelação, previsões de fenómenos agrícolas e ainda de estudos experimentais em térmica, energia e dinâmica de fluidos. Portanto, tudo isto com aplicação direta na agricultura. Acredito que esta sessão não vai ser só informativa, mas também que seja inspiradora para sairmos todos daqui com novas ideias, ferramentas úteis e, quem sabe, com vontade de experimentar coisas novas no terreno. Obrigado pela vossa presença, de todos. Foi bastante participativa. E temos aqui alguma questão também no final, podem sempre colocar no chat. Vamos disponibilizar, portanto, essa informação. E, professor, muito obrigado por ter aceito o convite, muito atempadamente, e passo-lhe a palavra. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Daniel. Antes de mais, é com muito prazer que estou aqui para apresentar um bocadinho daquilo que é o tópico deste webinar, não é? Portanto, o apoio à inovação e às tecnologias digitais. Como o próprio Daniel disse, e agradeço, antes o convite e a possibilidade de estar aqui também esta introdução. Nós temos vindo a desenvolver um conjunto de projetos com parceiros do terreno, ou seja, com agricultores, com associações, com instituições associadas à agricultura, sempre com vista à digitalização e à promoção da inovação. E aquilo que eu hoje vos vou apresentar acaba por ser hoje 2 projetos focados nessa temática, e no dia 21 outros 2, todos eles distintos, todos eles com objetivos diferentes, mas como vocês verão, todos com uma grande complementaridade. Portanto, se me permitirem, eu começaria por fazer aqui a partilha do ecrã e começar com uma pequena introdução acerca do laboratório que coordeno e que se encontra aqui na Universidade. Portanto, eu penso que neste momento vocês já devem estar a ver, ou então, não, onde é que ele está? Penso que fechei tudo, portanto vou ter que começar por este. Tinha os projetos todos abertos. Creio que estão a ver, certo? Sim, sim. Sim?
Pronto, e neste sentido, como o próprio Daniel indicou, não é? Portanto, eu pertenço à Universidade da Beira Interior, que é o Departamento de Engenharia Eletromecânica, e eu sou o coordenador do LITEX. O LITEX acaba por ser o Laboratório de Inovação e Tecnologias para a Sustentabilidade, e em particular muito associado àquilo que são as temáticas da agricultura. Em termos Ui, estou a andar demasiado rápido. Em termos de os desafios que têm sido, e isto numa forma bastante gráfica, tentar-vos também notar, e com certeza todos vocês passaram por estas situações, não é? Aquela primeira onda do Covid, que trouxe aqui impactos muito negativos e não sabíamos muito bem como é que sabiam lidar com eles. De seguida veio a onda da recessão. Há uma onda ainda maior associada às alterações climáticas, que nós também sofremos todos na pele, e em particular os agricultores, mas nós temos a noção que a biodiversidade também tem aqui um colapso, e há aqui um conjunto de condições que estão a reduzir estas características. E tudo isto tem impacto na nossa vida em geral e em particular também na agricultura. E claro está, se nós, por um lado, ao nível mundial, estamos muito focados na sustentabilidade e no Green Deal, não é? Portanto, no fomento de práticas sustentáveis e biológicas e por aí fora, isto às vezes é difícil encontrar o equilíbrio com aquilo que depois são as políticas comuns, com aquilo que as políticas dos vários países e as exigências que são feitas aos agricultores para continuar a produzir. Portanto, há aqui um balanço que é difícil, muitas vezes, de conciliar. E é nestas questões que, vamos ver, a tecnologia, a inovação surgir. Vejam em caso de exemplo, não é? Portanto, nós sabemos que o frio é fundamental às culturas, seja pela necessidade do repouso vegetativo, não é? A dormência em espécies, por permitir a regularização do brulhamento e vingamento, para também auxiliar no controle de pragas e doenças e às vezes de infestantes. Portanto, basicamente todas as culturas têm uma necessidade específica de horas de frio, não é? E neste caso, não é, nós temos duas situações, ou seja, ela permite, quando as folhas começam a ficar castanhas e caem, acaba por ser a extração dos nutrientes para o tronco e para os ramos, que vai permitir com que as árvores e as plantas sobrevivam, mas todavia o frio pode prejudicar as culturas devido às queimaduras por formação de gelo. Em termos de exemplo, a pera rocha, mais ou menos, tem a necessidade de 550 horas de frio, não é? Usualmente ali entre 1 do 10 a 15 do 2. Mas estas necessidades abaixo de 7,2 graus, para a pera rocha e para o pêssego, que anda ali entre as 600 e as 1000 horas, têm vindo a ser alteradas, não é? Portanto, as alterações do clima têm provocado este tipo de cenários. E o que é que isto conduz? Conduz a que efetivamente o ciclo das culturas seja mais curto, devido ao aumento da temperatura, e para o cenário para Portugal indica que a temperatura do ar poderá vir a aumentar até 3 graus. Ora, vejam as consequências que isto vai ter para as diferentes culturas, sejam elas de pera rocha ou de pêssego ou do que quer que seja. Seja, o que é que isto quer dizer? Que é necessário definir estratégias de adaptação na agricultura e das florestas a estas alterações e que muito delas passam por aquilo que nós chamamos de agricultura 4.0. Porquê? Porque a agricultura 4.0, ou seja, a instalação de sensores, a utilização de soluções automatizadas, vai nos permitir tomar decisões atempadamente e vai nos permitir proceder numa janela de tempo cada vez mais curta que temos para tomar as decisões corretas. Portanto, e neste caso, nós no laboratório acabamos por envolver alunos, envolver investigadores, envolver associações, portanto acaba por ser uma equipa bastante multidisciplinar, com apoio a tarefas de desenvolvimento que nós integramos tanto como em projetos de investigação.
E, tal e qual como o Daniel aqui indicou, o desenvolvimento das soluções tecnológicas que temos vindo a aportar são muito na linha dos sistemas de monitorização, da robótica, do desenvolvimento de algoritmos de detecção e classificação por via de inteligência artificial, e desenvolvemos um conjunto de estudos experimentais e numéricos, tanto focados no desempenho térmico, não é? Porque todos os produtos alimentares perecíveis, e em particular os frescos, necessitam de frio, como também depois na eficiência energética das soluções. Portanto, este desenvolvimento destas tecnologias pode e efetivamente ajuda à realização de algumas tarefas, e claro está que a utilização de sensores, de novos sistemas de atuação, ou seja, o aumento desta velocidade e precisão, permite-nos também tomar as decisões mais assertivas e mais atempadas em função das necessidades. Portanto, e com isto podemos, e o que vos vou mostrar de seguida, é como é que estas soluções podem ser aplicadas na prática, em diferentes contextos, com diferentes aplicações e que poderão auxiliar ao vingamento, por assim dizer, das culturas. Portanto, era um pouco esta a abordagem que eu gostaria hoje, e aqui nesta vertente mais inicial, de vos indicar que, número 1, nós trabalhamos em processos que visam a redução do consumo energético, a poupança dos recursos naturais, a redução do impacto ambiental, a qualidade e segurança alimentar, a rastreabilidade de produtos, e claro está que tudo isto também se coadugne com o aumento de produtividade, de eficácia e de eficiência nas atividades agrícolas, focada na indústria 4.0, ou seja, na digitalização e também na sustentabilidade por via da economia circular. Portanto, sempre com este apoio dirigido aos agricultores. Portanto, e uma coisa que vocês vão ver, nós vamos tentar sempre ir buscar ou aliar a tecnologia ao saber milenar que existe nestes processos. Portanto, este era a primeira indicação que gostava de vos mostrar, e eu vou passar de seguida já então à primeira aplicação. Portanto, deixem-me só voltar aqui, eu creio que vocês ainda estão a continuar a ver, e vou começar por um projeto que foi o projeto Prunus Pós, peço desculpa, Prunus Bot. Eu creio que estão novamente todos a ver agora, certo? Sim, já está em modo de apresentação. Muito bem. Pronto, o projeto Prunusbot foi um projeto submetido ao PDR 2020, portanto, provavelmente é que muitos de vocês também concorreram e participaram em ações, e foi um projeto que foi liderado por nós, mas no qual participou a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, participaram várias associações, em particular a APIN, a APIZ e o COTN, portanto, o COTN aqui com um chapéu mais nacional, não é? Do Centro Operacional Tecnológico Hortofrutícola Nacional, portanto, a APIZESER e a APIN mais aqui regionais, e participaram também neste projeto 3 produtores. E o projeto Prunusbot visava o desenvolvimento de um sistema robótico aéreo e autónomo de pulverização controlada e de previsão da produção frutícola. E como vocês estão a ver, o prunus advém do quem? Advém das pronóideas, e em particular era dirigido às culturas endógenas aqui da região, e em particular ao pêssego. Portanto, este foi o primeiro ponto. Isto são aquele introito que vocês já conhecem de sempre, não é? E que realmente, no ponto de vista daquilo que é o setor agrícola português, é cada vez mais importante. Portanto, nós temos um aumento da população mundial, e esta população mundial tem que ser alimentada. Também cada vez temos um aumento da população a viver em zonas urbanas e realmente a fugirem do espaço rural. E havendo esta desertificação, quem produz? Pronto, temos que responder a esta questão, e esta questão pode ser respondida, lá está, pelo fomento, neste caso, das políticas de pagamento e até de
vamos lá ver, de fomento às pessoas trabalharem na agricultura. Também temos o caso da imigração, que existe, não é? Mas em tudo isto, também, para além de todo este conjunto de condições, temos as alterações climáticas, não é? Que acabam por impor uma certa pressão nos recursos e também têm influência na produção, nas pragas e nas doenças. Portanto, e neste sentido, há efetivamente a necessidade de termos métodos, técnicas e procedimentos e tecnologias capazes de fazer face a estas dificuldades. E pronto, e neste caso há um conjunto de áreas de investigação nas quais este projeto Prunusbot focou, que foi a robótica. Deixamos de ouvir, professor. Não consigo ouvir neste momento. Não? Assim, agora sim. Só se foi aqui uma quebra de rede, porque realmente aqui a indicação não me deu nenhuma. Mas estão-me a ouvir agora, certo? Agora sim. Daniel, se você me for voltando aqui a voz, diga-me alguma coisa, está bem? Digo, sim. Pronto, e também nos métodos de apoio à decisão. Portanto, esta condição efetivamente tem levado à ascensão da robótica agrícola e este projeto é muito focado nos robôs, em robôs de colheita, de monitorização, de transporte de carga, controle de infestantes e até mesmo tratores robóticos, dirigidos à automatização de tarefas repetitivas e até aquelas que possam colocar em risco a vida humana. Portanto, agora, há aqui uma coisa que eu gostaria, e vocês com certeza todos têm esta noção, portanto, vocês acompanham o mundo e as notícias que vão avançando para este mundo, não é? Portanto, a inteligência artificial tem vindo a evoluir muito, a robótica também, mas eu queria alertar-vos aqui para uma situação que tem a ver com o quê? Tanto a robótica e a evolução da robótica tem funcionado muito bem em ambientes que são estáticos. Ora, a agricultura tem tudo menos estática, não é? Portanto, a agricultura é um ambiente extremamente dinâmico. Portanto, e os obstáculos aumentam a complexidade dos sistemas, porque há variações nas condições extrínsecas, portanto, estamos a falar nas condições ambientais. Vejam, se eu tiver mais sol, mais iluminação, se tiver mais umidade, se tiver diferentes tipos de solo, ou seja, se eu tiver um solo que está inundado em água, se eu tiver um solo extremamente seco, tudo isto são condições que vão afetar o desenvolvimento e a autonomia dos meus sistemas. E por outro lado, temos outras condições, que são as condições intrínsecas, que também afetam particularmente tudo o que seja robôs de campo, que é o caso do crescimento da cultura, não é? Portanto, as árvores, as plantas crescem, não é? Os seus ramos, as folhas, os frutos, e os sistemas, ao não ser uma condição estática, têm efetivamente grandes dificuldades, ou seja, temos que efetivamente desenvolver sistemas bastante complexos para conseguir atender a todos estes requisitos. E aqui a robótica tem tido um papel bastante importante. Portanto, tanto na integração do hardware, como seja a locomoção, os sensores e as comunicações, e o software e os próprios serviços. Portanto, isto acaba por ter algum impacto tanto nas condições das culturas, de ambientais e de custos de mão de obra e disponibilidade de equipamentos. Claro está que depois há todo um software que é necessário para fazer uma análise preditiva de dados, para indicar qual é o melhor momento para fazer a rotação de culturas ou os momentos ótimos para a plantação e para a colheita. Para vos dar esta perspectiva, é assim, existe já há muitos anos, eu não sei se vocês têm este conhecimento, mas pronto, acho que é um aporte que se pode aqui dar, uma feira de robótica na agricultura. Portanto, isto é uma feira mundial. Este ano ela decorreu de 4 a 6 de fevereiro em Toulouse. Portanto, eu estive nesta feira, estivemos a apresentar as nossas soluções lá, e nesta feira destina-se à apresentação das últimas tecnologias, e neste caso de robôs,
com aplicações na agricultura. Portanto, e vocês estão a ver aqui vários exemplos de soluções que eu depois vou passar aqui a descrever com mais algum detalhe. Portanto, nós hoje temos robôs para controle de infestantes. Portanto, estamos aqui a ver vários exemplos destes robôs. Estes robôs são conduzidos autonomamente nas culturas e fazem uso, por exemplo, de visão computacional para detectar os infestantes. Têm depois um conjunto de outros sensores, como seja um caso de lidares, para lhes permitir a condução autónoma no terreno, e depois braços robóticos para pulverização de bicos, para posicionamento de bicos de pulverização, isto quando estamos a falar em controle de infestantes por via de químicos, mas em muitos dos casos nós já temos braços robóticos para posicionamento de lasers, e este laser vai fazer a queima do infestante. Portanto, e claro está, como nós não poderíamos também deixar de indicar, há sempre aqui a necessidade de painéis solares para estender a vida útil e prolongar a autonomia destes sistemas. Como vocês aqui veem, eu vou salvo seja, dando esta indicação em termos dos elementos. Portanto, no caso dos morangos, das culturas dos morangos, penso que este vídeo ia conseguir andar, há também já soluções de braços robóticos e de robôs que são colocados para a colheita. Portanto, a detecção do fruto é através de câmaras no espectro visível, ou seja, que vão detectar o vermelho do morango, e depois o robótico é utilizado para fazer esta movimentação. Também ao nível do tomate tem havido estas soluções, portanto a utilização, a aplicação destes robôs fundamentalmente ocorre em estufas, e da mesma forma, tanto a visão tridimensional como a inteligência artificial é usada para identificar, localizar e avaliar o estado de maturação do tomate, para depois um braço, como vocês estão a ver deste lado, fazer a colheita neste caso do tomate, e colocá-lo numa esteira. Também para pimento há soluções bastante interessantes com braços robóticos colaborativos. Portanto, vejam, eu posso vos dizer, este braço robótico que aqui está neste robô é um braço robótico da Universal Robots, é um braço robótico colaborativo. Eu tenho vários aqui no laboratório, portanto, que podem ser adaptados para soluções na agricultura. Também, ao nível da maçã, há efetivamente soluções interessantes e que já estão no terreno para fazer a colheita da maçã. Vejam que há questões completamente diferentes. Eu vou voltar aqui atrás para vos mostrar efetivamente isso, que é assim, vejam, no caso, por exemplo, seja do pimento, como de outros frutos que são mais sensíveis, nós tipicamente temos que desenvolver soluções de garras que tentem não danificar o produto. O caso da maçã, sendo uma fruta que já tem, um fruto que já tem outro tipo de características, por exemplo, este sistema é um sistema de sucção, está bem? Portanto, que permite a utilização de garras a vácuo para a colheita. No caso do kiwi também é a mesma coisa, portanto foram apresentadas nesta feira soluções bastante interessantes que andam por baixo da cultura, por baixo dos frutos, e vejam o número de kiwis que estão aqui nesta fotografia, e que efetivamente acaba por torna-se difícil para os robôs conseguirem fazer a identificação dos frutos individualmente e saber qual é que eles vão colher em detrimento do outro. Portanto, há aqui tecnologicamente questões que acabam por ser bastante difíceis. E outras aplicações, vejam, está aqui em cima um exemplo de uma solução quase de trator para a colheita da laranja, e temos também no mercado um conjunto enorme de soluções de robôs autónomos para transporte de carga e com multifunções. No caso em particular do projeto Prunusbot, então o que é que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos um sistema terrestre, um robô terrestre, e um robô aéreo, um drone, que se destinava ao reconhecimento de infestantes
e também de frutos em árvore. Para quê? Portanto, o objetivo era para o robô terrestre testar um pulverizador regulável de alta precisão. Portanto, o que é que o pulverizador ia fazer? Ou seja, nós com base em câmaras e em inteligência artificial detectamos onde é que está a infestante e o pulverizador é localizado tanto em altura como em largura sobre o centro da infestante, no sentido de lhe aplicar só a quantidade necessária para poder eliminar esta planta secundária, por assim dizer. Por outro lado, ao nível do robô terrestre e do robô aéreo, eles deslocam-se pelo pomar e, através também de algoritmos de inteligência artificial, são capazes, como vocês aqui estão a ver, de detectar os frutos em árvore e o seu estado de maturação. E isto serve para quê? Serve fundamentalmente para que o agricultor, ou o fruticultor, neste caso, de forma atempada, consiga programar a gestão da sua colheita. Portanto, qual é a mão de obra que vai ser necessária, quando é que vai ser esta colheita, qual é a produção que está a estimar obter. Portanto, todas estas soluções eram ou foram desenvolvidas para estas condições. Agora, vamos, e aquilo que eu vos vou apresentar é a face que tipicamente nós não vemos de tudo isto. É que isto foi um projeto que decorreu entre 2018 e 2022, portanto nós fizemos 5 ciclos, está bem? 5 campanhas, e nessas 5 campanhas nós fizemos aquisição de imagens, de infestantes, de frutos nas árvores, de copas das árvores, portanto fizemos datasets, ou seja, conjuntos de milhares de imagens para cada uma destas tipologias. Depois foram aplicados então os algoritmos de reconhecimento e classificação de infestante, os algoritmos de detecção e contagem dos frutos e também os de copas de árvores, que é aquilo que eu vos vou mostrar já de seguida. Portanto, para isto nós fizemos o uso de drones, portanto, que fizeram a colheita de imagens aéreas, em particular das copas das árvores e dos frutos nas árvores, e depois foram utilizados, eu não vos vou amassar aqui muito com as técnicas de inteligência artificial que foram aplicadas, mas que, com base na variação das cores das copas das árvores, ou seja, a variação da cor da copa relativamente ao solo, permitia-nos determinar o perímetro da copa da árvore. Portanto, uma coisa mais ou menos deste género. Vejam, as imagens são exatamente as mesmas, está bem? Só que na imagem da esquerda vocês têm a imagem de entrada da copa das árvores, portanto isto era num pomar de pessegueiros, e na imagem da direita o algoritmo de inteligência artificial fez a segmentação das árvores. E vejam, e o que é que isto nos permite? Permite-nos obter o perímetro de cada uma delas. E obtendo o perímetro de cada uma delas, e como vos disse, este projeto foi também realizado com a Escola Superior Agrária do Politécnico de Castelo Branco. Eles, no Politécnico de Castelo Branco, desenvolveram um algoritmo que, em função do perímetro, dava indicação do estado vegetativo, neste caso, da cultura, portanto, em qual era o estágio em que estava. E isto permite, lá está, ao agricultor tomar decisões atempadas relativamente às atividades culturais e às práticas culturais que tinha que realizar. Portanto, para vos dar um exemplo do que é que nós conseguimos com este resultado. E, em particular, portanto, na vertente da detecção das copas das árvores. Portanto, o algoritmo final, como vocês aqui estão a ver, e se calhar isto que vocês estão a ver em cada uma destas árvores e que está aqui é um prato, daqueles pratos de papel. E qual é o objetivo deste prato de papel? É porque nós, sabendo a dimensão do prato de papel, que eram aqueles pratos de papel 22 centímetros, conseguimos depois fazer um cálculo, extrapolar para o cálculo da copa da árvore. Portanto, foi um bocadinho estes resultados e vejam, conseguimos ter aqui precisões a rondar os 77%, não foram excepcionais, mas mesmo assim acabaram por ser previsões bastante interessantes.
Depois desenvolvemos, como vos estava a mostrar, então um robô para atividades agrícolas, que nós chamamos-lhe o R2A2, não é? Rover robótico para atividades agrícolas, com o objetivo de utilizar um pulverizador para fazer pulverização particularizada, ou também para fazer a apanha dos frutos caídos no solo. Portanto, só para vos dar aqui uma percepção de como é que este robô se conduz autonomamente na entrelinha dos pomares. Então vejam, a estratégia foi qualquer coisa como isto. Nós temos um algoritmo de inteligência artificial que detecta os troncos dos pessegueiros. Nos troncos dos pessegueiros nós vamos ao vértice inferior direito, e neste vértice inferior direito nós traçamos uma linha. E então o que é que acontece? Se esta linha tiver um ângulo muito pequeno, o que é que está a acontecer? O robô está-se a aproximar das árvores. Se, por sua vez, esta linha tiver um ângulo muito grande, quer dizer que o robô se está a afastar. Portanto, e foi desta forma que nós conseguimos ter o robô a andar nas copas, ou seja, nos elementos, como vocês estão a ver aqui, deixa-me desligar, portanto, conseguimos tê-lo a circular autonomamente entre os processos. Portanto, este também é um outro vídeo que eu vos posso aqui mostrar. Portanto, este, como vocês estão a ver, ele vai sempre a correr aqui junto aos troncos das árvores, e o objetivo é ele depois fazer a pulverização particularizada dos infestantes. Neste caso, não estava a ser realizado essa componente. Portanto, eram aqui dois exemplos que gostava de propor. Portanto, e depois, ao nível dos algoritmos, tivemos aqui as fases de primeira identificação ou aquisição da imagem, depois fazemos um tratamento à imagem para a eliminação de pequenos elementos, e vejam que na imagem final, isto já é por cálculo, nós conseguimos detectar cada uma das infestantes e determinar o seu centro. Portanto, é depois aqui, neste centro, que o bico de pulverização vai ser localizado e vai fazer a aspersão. A diferença, por exemplo, entre este centroide e aquele centroide ali, é que aqui a planta, salvo seja a infestante, é muito mais pequena, portanto o bico vai aproximar da planta, enquanto neste caso, como é uma planta maior, o bico vai afastar e vai pulverizar mais sobre as folhas. Portanto, são estas condições que nós tivemos. Para vos dar uma indicação, que para os testes que fizemos, na classificação destas ervas daninhas, nós obtivemos precisões de 96%, que acaba por ser isso é bastante... muito bom, professor. Diga. Isso é muito bom, essa precisão toda com estes elementos. Portanto, eu aqui vou só mostrar, este foi um exemplo em laboratório, só mais para vocês terem percepção de como é que isto corria. Portanto, este ainda estava em laboratório e foram os exemplos que nós fizemos. Portanto, há uma detecção e depois o que é que acontece? Vocês vão ver que o elemento faz exatamente a pulverização só efetivamente onde ela é necessária. Também para os frutos, o que é que fizemos? Fizemos a detecção neste caso, das imagens nos pessegueiros. Eu queria que vocês tivessem uma percepção de que isto é falível. E é falível porquê? Porque nós estamos a detectar frutos e muitos deles estão oclusos pelas folhas. Vejam que este pêssego aqui não foi detectado, como também estes aqui em baixo não o foram, não é? Portanto, há uma dificuldade, porque assim, quando, neste caso, os frutos estão oclusos atrás das folhas, acaba por muitas vezes ser difícil conseguir detectá-lo. Mas mesmo assim, nos testes em que fizemos, conseguimos aqui precisões de 87%, o que acaba por ser bastante importante. Novamente, como é que isto foi feito? Tivemos que fazer muitas imagens, muitas aquisições, aplicámos, e este é um exemplo que foi obtido pelo sistema. Portanto, como vocês estão a ver, ele está aqui a detectar alguns destes frutos, né, à medida que vai avançando. Portanto, vejam que há bastantes frutos que ainda não são detectados, mas depois nós tivemos que fazer uma paragem neste algoritmo e pensar a coisa de outra maneira. Porquê? Vejam,
a mim não me interessa que um fruto seja contado 2 vezes. E isto tem uma complicação adicional, porque quando eu ando na entrelinha por um lado, não é? Quando eu depois passar para a próxima entrelinha, eu vou voltar à mesma árvore, mas ao outro lado da mesma árvore. Então, e como é que eu consigo garantir que não estou a captar os mesmos frutos? Pronto, nós tivemos que então desenvolver o algoritmo, e o algoritmo que depois nos permitiu, ele faz, vejam, cada um destes frutos que foi aqui detectado foi numerado. Isto quer dizer que já não volta a ser contado independentemente da localização em que a gente o volta a apanhar. Portanto, tudo bem, nós neste frame havia 29 e nós contámos 24, falhou-nos 5 frutos. Em particular, se vocês repararem, se formos à procura das diferenças, conseguimos encontrá-los rapidamente. Mas pronto, mais para vos dar uma perspectiva das aplicações destes elementos. Portanto, este era, e peço-vos desculpa, já agora vou passar também este, porque este foi já na câmara que está localizada no robô quando ele está a passar junto à copa das árvores. Portanto, vejam que ele acaba por levar aqui um bocadito os ramos, mas que ao fazer esta passagem, ele começa, até, se vocês repararam, ele até conseguiu detectar aqueles que estavam no chão. Portanto, faz a detecção dos, neste caso, dos frutos, mesmo aqueles que estão no chão. Portanto, houve esta vertente. Depois também fizemos uma classificação de doenças em frutos, e para isto nós utilizámos uma base de dados já existente, em que tínhamos frutos com saudáveis, sem qualquer dano, depois alguns que já apresentavam alguma podridão, e depois outros com neste caso com míldio e com outro tipo de doenças, portanto, que fomos encontrando na literatura. E qual era o nosso objetivo? O objetivo é que estes frutos que acabam por ter algum dano e que vão acabar por cair, a nossa ideia era que não fique efetivamente no chão. Portanto, que haja uma possibilidade destes frutos serem apanhados e nós, numa vertente de sustentabilidade, de economia circular, como vocês quiserem, possam ser utilizados ou na produção de fertilizantes, ou na produção até, ou então na comida na alimentação animal. E então, para tal, o que é que fizemos? Desenvolvemos uma solução de uma garra robótica flexível, com o intuito de não danificar o produto. Portanto, isto é novamente um exemplo. Portanto, isto ainda era um protótipo em laboratório. Vocês vão ver que depois as soluções acabam por ser melhores. E também uma outra questão que vos gostaria de mostrar é que efetivamente estas soluções aqui e os testes que fizemos em laboratório acabaram por ser bastante lentos, mas claro que depois o objetivo é sempre melhorar a rapidez destas soluções para que tenham aplicabilidade no terreno. Portanto, uma coisa que eu gostaria de vos dizer, a robótica tem vindo a evoluir de uma forma assombrosa. A agricultura, tal como a saúde ou como o espaço, é das áreas mais difíceis onde a robótica pode atuar, devido à grande complexidade, mas todavia têm vindo a ser desenvolvidas um conjunto de soluções que acabam por permitir e por dar um apoio às culturas. Portanto, nós aqui efetivamente desenvolvemos um drone autónomo e um robô terrestre com um braço ou pulverizador, e os resultados foram bastante interessantes. Como viram, portanto, para a detecção dos troncos, ou seja, para ele se locomover, tivemos precisões de 92%, na pulverização de 96%, também na detecção dos pêssegos nas árvores, tivemos precisões de 87%, portanto, e também para a detecção das doenças, portanto, valores muito, muito interessantes que conseguimos aportar. Claro está que, e vocês vão me dizer, mas estes valores são transversais, esta precisão pode ser, essa precisão que vocês obtiveram é também, se eu agora puser este robô
no meu terreno, na minha cultura, vai ser exatamente igual? Não, com certeza que não. Como vocês sabem, nós temos várias espécies, não é? Portanto, e dependendo também disso, as características de cor, de forma, os diferentes elementos acabam por ter implicações nos resultados a obter. Mas, por isto é que isto se chama inteligência artificial, porque a inteligência artificial tem a capacidade de ir aprendendo ao longo do tempo. Ou seja, os nossos sistemas, à medida que vão sendo aplicados e vão sendo utilizados, vão aprendendo e vão melhorando, vão refinando os seus resultados. Portanto, esse é um grande objetivo que gostaria de vos alertar. Claro está que nós vamos continuar a desenvolver esta solução para aumentar a precisão, para melhorar as suas características, mas claro está que temos que contar com o apoio de todos e, mais importante, com o apoio das pessoas, porque esta história da robótica, nós podemos pensar que é uma solução para tudo, mas nós vamos ter que ter sempre pessoas a comandar ou a tomar conta destes elementos. Portanto, esta era a primeira apresentação aqui no âmbito que vos queria realizar e eu iria passar de imediato à seguinte, porque a seguinte vai na linha do trabalho que nós desenvolvemos no ProNosBot, mas que depois estendemos para outras características. E vejam, o primeiro que eu vos mostrei foi um projeto desenvolvido no âmbito do PDR 2020, portanto um projeto nacional, e este projeto, que é o Robota Sudoé, Robótica, Automação e Digitalização como motores de competitividade e crescimento das PMEs, é um projeto que envolve parceiros nacionais, como a UBI, o Centinf e a Serfundão, portanto, que é uma central fruteira aqui da região, mas envolveu também um conjunto de parceiros internacionais, em particular da França e de Espanha, porque estas dificuldades que nós sentimos aqui também, internacionalmente, elas são. Ora, este é um bocadinho diferente, portanto, nós estamos aqui numa central fruteira e provavelmente vocês também têm este tipo de soluções. E qual é aqui o objetivo? O objetivo é aumentar a competitividade e o crescimento das PMEs, fazendo uso de tecnologias de baixo custo para auxiliar nestes processos. E vejam, numa linha daquilo que nós já tínhamos feito no projeto anterior, o que é que agora fizemos? Colocámos estas estruturas com câmaras nas centrais fruteiras. Ou seja, e aqui o que é que vai acontecer? Vai haver uma detecção, neste caso, dos frutos, vai haver uma detecção se tem algum dano ou se tem alguma doença e, mais à frente, eles vão ser separados por via de quê? Por via de garras que vocês irão ver com características bastante interessantes que acabam por permitir pegar em objetos de diferentes formas, e quando eu digo objetos estou a falar em frutos em particular, mas podia ser outra coisa qualquer, portanto, pegar em objetos sem lhes causar qualquer tipo de dano. E, vejam, isto denomina-se, e vocês estão a ver aqui este exemplo, isto é uma garra robótica, isto denomina-se robótica suave. E a robótica suave, o que é que faz uso? Faz uso daquilo que nós denominamos o Fin Ray Effect, que é quase o esqueleto dos peixes. Portanto, em que, quando nós o deformamos, ele acaba por depois conseguir fazer este tipo de deformação como vocês estão aqui a ver. Portanto, este design de garras robóticas macias permite equilibrar a adaptabilidade e a força de preensão para manipular uma variedade de objetos sem lhes causar qualquer tipo de dano. Portanto, esse era efetivamente o nosso objetivo. E pronto, e o que é que nós fizemos? Mecanicamente, desenvolvemos várias soluções destas garras, portanto, com um modelo direito, um modelo com uma curva ou um modelo bico de papagaio, e fomos testando estas soluções para aderir a diferentes frutos. E vejam, neste caso, não é? Numa laranja, numa tangerina, como é que ele envolve todo o fruto sem lhe causar qualquer tipo de dano.
pronto, nós, estando numa instituição de ensino superior, fizemos aplicação de variedíssimas técnicas mais ao nível de modelação computacional, portanto, simulação computacional que nos permitiu determinar a força com que os objetos estavam a ser, neste caso, agarrados, e se lhes ia causar algum dano, e também ensaios experimentais com diferentes velocidades e diferentes forças. Portanto, se vocês virem, estes são os dois casos, portanto, tanto na componente da modelação que estivemos para o fazer, e depois também ensaios experimentais com o tal robô a nível computacional. Vejam que aqui está uma câmara, esta câmara permite ao robô saber onde é que está, neste caso, o fruto, e depois movê-lo para o outro lado. Estes testes já são testes feitos na central fruteira, e vejam o que é que aqui está. Portanto, comparativamente, imaginem aquele primeiro algoritmo que eu vos mostrei, ele aqui já consegue detectar todos os pêssegos. Portanto, aqui não há nenhuma falha, porque não tenho folhas a obstruir. Portanto, o processo acaba por ser muito mais simples, e o algoritmo que eu tinha desenvolvido anteriormente acabou por ter resultados muito bons na central. Portanto, e outra coisa que nós detectámos foi que este material que nós desenvolvemos, quando é deformado, ele tem uma variação da resistência elétrica. Então, se ele tem uma variação da resistência elétrica, quer dizer que eu tenho um sensor no material. E isto deu-nos aqui uma aplicabilidade enorme, porque o que acontece? Eu, para além de conseguir envolver, neste caso, o fruto, eu consigo saber qual é a força que lhe estou a aplicar. E com isto, saber se estou mais perto de causar dano ou não. Vejam os resultados que isto poderá ter, tanto ao nível agrícola como da agroindústria. Portanto, nós fizemos esta calibração da força com resultados experimentais, e permitiu-nos fazer uma curva de calibração, como vocês aqui estão a ver, muito, muito próxima. Portanto, nós fizemos diferentes testes com diferentes velocidades, e se vocês aqui repararem, eu tenho de um lado a força, peço desculpa, e do outro lado o resultado medido. E os dados são muito, muito próximos. Portanto, quer isto dizer que eu estou a ter um bom resultado da medição, neste caso, da queda de tensão, que é, na verdade, a força com a qual eu estou a agarrar o objeto. Nesse sentido, o que é que nós fizemos para além disso? Desenvolvemos aqui outras soluções, peço desculpa, que incorporamos na própria garra uma câmara. E vejam, o que é que isto permite? Isto permite depois que esta garra seja aplicada em sistemas robóticos, e consegue também, de uma forma muito mais prática, detectar o objeto e conseguir aplicá-lo. Portanto, vejam, estes são exemplos que eu há bocado vos estava a mostrar. Peço desculpa, tenho que voltar para trás e voltar a pôr o vídeo. Pelo menos, como vocês estão a ver, temos estas soluções que acabam por ser bastante interessantes nos elementos. Depois, o que é que nós fizemos? Fizemos então também, e peço desculpa, deixem-me voltar para trás, fizemos uma campânula que está localizada na central fruteira, e esta campânula o que é que faz? Ela tem um conjunto enorme de câmaras no interior, e estas câmaras no interior detectam, portanto, os frutos vão num tapete transportador, portanto, eles vão rodando. E o que é que isto me permite? Isto permite-me detectar defeitos, o tal dano ou alguma irregularidade no fruto, que depois, mais à frente, eu automaticamente poderei separá-lo, não é? E fazer as devidas separações, dependendo do que é que o fruto tem. Se tem algum dano ou se tem alguma doença. Portanto, nós conseguimos, com isto, não é? Portanto, apoiar tanto tarefas de campo como tarefas ao nível da agroindústria. Claro está que nós vamos ter sempre que aumentar a velocidade e a precisão destas detecções, e confesso-vos que o hardware, ou seja, os sistemas computacionais que nós temos para correr estes algoritmos são sistemas pesados, portanto, o conseguir
tornar estes sistemas mais leves, computacionalmente é também muito importante, mas como vocês estão a ver, é assim, com este tipo de aplicações que aqui foram apresentadas e com aquelas que até poderão estar, que vocês já tenham visto também em feiras e em particular, por exemplo, agora há pouco tempo na Ovibege, onde também havia algumas soluções deste timbre, há efetivamente um caminho a percorrer e um caminho que traz benefícios para os agricultores da aplicação destas soluções mais automáticas, mais digitais para a agricultura. Portanto, aqui, novamente, nós temos trabalhado nestes sistemas e novamente, o objetivo é nós conseguirmos intercalar poupança de energia, poupança de recursos, redução de impacto ambiental, mais produtividade, mais eficácia, mais eficiência. Pronto, era um pouco esta a indicação que eu gostava de vos mostrar e, portanto, era o intuito desta apresentação. Estou ao vosso dispor para alguma questão que tenham a fazer. Muito obrigado. Eu acho que há aqui várias questões. Vou pegar numa que o Pedro, se calhar, evidenciou, que é como é que podemos envolver efetivamente novos agricultores, até como é que os pequenos agricultores têm acesso a esta tecnologia digital. Porque, obviamente, eu, pelo menos, eu olhar para isto, acho sempre tudo, se calhar, muito caro, muito difícil de adquirir. Este tipo de sensores e de soluções robóticas estão adaptados para as nossas culturas mediterrânicas e está sempre aqui, como disse muito bem, que há muitas variáveis, não é? Isto é sempre, surge sempre muitas dúvidas. Eu fico muito entusiasmado ao ver estes protótipos, mas depois, efetivamente, no terreno, como é que os nossos técnicos depois poderão aconselhar os agricultores, como é que podem chegar até à academia da melhor forma, se informarem, poderem até experimentar, porque eu acho que se calhar no início devia-se experimentar um bocadinho no terreno, ter-se uma parcela que se possa experimentar, se efetivamente, antes de adquirir uma ferramenta como estas, uma solução como estas. Claro. Pronto, eu aqui, e claro está, e vamos ser aqui muito pragmáticos, não é? Estas soluções são soluções e hoje vocês encontram já empresas que vendem robôs deste tipo, mas são soluções muito, muito onerosas. Eu aqui, e dos diferentes projetos em que tenho estado envolvido, e porque também, novamente, e vejamos, como se, eu vou pôr aqui um bocadinho um ditado popular, não é? Ou uma frase popular, como se costuma dizer, cada macaco no seu galho, não é? E nós não vale a pena querermos os agricultores a saberem destas tecnologias, não é esse o intuito. Aqui, todas as soluções que nós temos vindo a aportar e a desenvolver, o objetivo é que sejam o mais simples possíveis para o agricultor, portanto, que quase funcionem de forma autónoma. Mas claro que vai ter que haver sempre alguém que fique responsável pela tecnologia, que dê o apoio tecnológico. E aqui nós perspectivamos há duas soluções diferentes, que é, eu acho que a aquisição efetivamente é muito onerosa, pode haver aqui soluções ao nível de aluguer, ou então a aquisição é feita por associações. E essas associações depois prestarem os serviços aos seus associados, que são os agricultores. Portanto, acho que este poderá ser um dos caminhos a percorrer. Também disse muito bem que há muitas dificuldades, não há duas culturas iguais, não há dois terrenos iguais, nem que seja pela orografia, um é mais a subir, tem um declive maior, outro tem um declive menor, e nesse sentido, só testando no terreno. Portanto, isso é uma das situações que eu gostaria que antes, até mesmo se tivermos aqui grandes empresários, grandes agricultores, ou seja, que se enquadrem até não em PMEs, mas em grandes empresas, que antes de avançarem para qualquer solução desta natureza, que efetivamente testem os sistemas e vejam a sua
adaptabilidade à cultura em particular que estão a fazer. Eu não sei se respondi a todas as questões, Daniel. Tentei. Sim, aliás, e isto surgiu logo outras questões aqui por parte do Alexandre Alves, em que pergunta, portanto, se conhece trabalhos similares de reconhecimento de imagens ao nível da viticultura em Portugal. Reconheço e posso lhe dizer que eu sou um deles. Portanto, nós não apresentamos, não é este projeto. Se calhar na próxima semana não estava no rol, mas se eu me conseguir despachar, eu faço a apresentação. Nós estivemos envolvidos num projeto Promove, ou seja, que foi daqueles projetos patrocinados pela Fundação La Caixa, e estivemos, era parceiro também o Instituto Superior de Agronomia, e para além de outros parceiros, uma herdade vitivinícola ali na zona de Figueira de Castelo Rodrigo, ou seja, no Douro Internacional. E nós, na realidade, desenvolvemos soluções de visão computacional em estações, ou seja, nós desenvolvemos estações de monitorização. Essas estações de monitorização foram localizadas em diversos pontos da herdade. Estamos a falar de uma herdade que tinha 360 e tal hectares, portanto já uma herdade de uma dimensão interessante. E atenção, eu digo de dimensão interessante porque por causa do declive, estamos a falar de Douro Internacional, portanto o acesso não era de todo fácil. E essas estações foram, portanto, para além de fazerem monitorização de condições ambientais, de condições de solo, através de sensores de umidade de solo e depois de condições meteorológicas, nós equipámos com câmaras. E estas câmaras foram lá colocadas para recolher dois tipos de informação. Informação número 1, nós tínhamos uma câmara apontada para a entrelinha. Para quê? Para fazer a determinação do crescimento, chamemos-lhe da flora secundária. Portanto, isto eu aprendi com uma colega do Instituto Superior de Agronomia, que as plantas só se tornam infestantes se nós efetivamente as acharmos más, não é? E o que acontece é que até para a manutenção de solo, provavelmente até determinado momento, essas plantas até contribuem. Agora, quando elas começam a competir por água, aí sim, aí têm que ser cortadas. E nós o que fizemos foi um algoritmo que fazia a detecção do crescimento da entrelinha, da erva, neste caso, das plantas, da flora secundária na entrelinha, e aqui foi o próprio viticultor que nos disse, não, eu não quero que ela cresça mais do que isto. Então, e nós, o que é que fazíamos? Quando o sistema detectava esse limite, dava um alerta. Um alerta para quem? Para então ele depois ir proceder ao corte desta vegetação secundária. Por outro lado, tínhamos uma outra câmara que estava apontada para, vamos chamar assim, para a sebe da videira, não é? Para a planta. E o que é que esta nos permitia? O algoritmo que nós desenvolvemos, para além de avaliar a cor, e a cor era muito importante por causa das questões, imaginem, de stress hídrico e de escaldões, portanto conseguíamos ter a noção de quando é que isso poderia estar a acontecer, dava-nos também uma indicação de o crescimento percentual da vinha em altura. E com base neste crescimento percentual da vinha em altura, conseguia-se dar indicações acerca das práticas culturais, de quando é que elas tinham que ocorrer. Portanto, se quiserem saber, e eu aconselho, procurem, portanto, eu até posso pôr aqui no chat o título do projeto. Portanto, este projeto era o projeto Biodagro. Projeto Biodagro, e vocês encontram muita informação sobre isto. Portanto, o projeto Biodagro foi com este intuito, portanto, o desenvolvimento de soluções de sensorização remota, localizadas, neste caso, no Douro Internacional, e dirigidas à vinha. Houve uma outra condição que com certeza alguém vai falar, mas se ninguém falar eu adianto-me já, que aconteceu neste projeto e que com certeza é
uma das restrições ou um dos handicaps nos agricultores que estão aqui, que é as comunicações. Nós falamos isto é tudo muito giro, ter sensores localizados no terreno e que nos vão permitir dar informação sobre tudo isto, mas eu falo-vos no caso, por exemplo, deste projeto em Figueira de Castelo Rodrigo, não é? Que nós fartamos-nos ver na televisão os anúncios dos diferentes comercializadores de serviços telefónicos e de telemóveis, e que todos eles falam no 5G, mas eu posso-vos garantir que eu naquele sítio nem um G tinha, não tinha G nenhum. Portanto, Exatamente, isso era uma das questões de bolso que eu aqui tinha, a internet chega a todo lado. E não tínhamos G nenhum, a verdade era essa. E isso é uma dificuldade depois para a aplicação desta digitalização e destas tecnologias. Em particular, o que é que nós fizemos neste projeto? Isto foi parte de um parceiro privado, ou seja, de uma empresa. Nós tínhamos estas soluções, estas estações de monitorização, e estas estações de monitorização recolhiam os dados, comunicavam para um concentrador que nós tínhamos lá na herdade, portanto, por LoRa. LoRa é uma tecnologia, um protocolo de comunicação que se chama long range, portanto, ele permite transmitir com baixo consumo energético informações a longas distâncias em line of sight, ou seja, em linha de vista, mas pronto, mas nós também como tínhamos, dependendo das localizações onde tínhamos as estações, as coisas correram muito bem. E depois num concentrador, o que é que este concentrador fazia? Este concentrador enviava os dados para satélite. E depois, por sua vez, o satélite é que fazia o broadcast novamente cá para baixo para a internet. Ou seja, isto permite-nos, efetivamente, conciliar estas situações de comunicações em zonas onde eu não tenho antenas de telemóvel e acabou por ser uma solução bastante interessante e que funcionou muito bem. Muito bem, eu tenho aqui também uma levantada da Filipa. Eu acho que eu consigo permitir dar um microfone. Eu acho que, deixa eu ver. Filipa, eu acho que já consegui. Não. Conseguem-me ouvir? Sim, agora estamos a ouvir, Filipa. Sim. Bem-vinda, Filipa. Olá, muito boa tarde. Obrigada, Daniel, pelo convite. Professor Pedro, foi um prazer ouvi-lo e muito obrigada por tudo e parabéns pela investigação e por todo o trabalho desenvolvido. Eu gostava só de perguntar se, quando trabalharam na parte do robô terrestre, equacionaram também, ou se é algo que está pensado para o futuro, a utilização de UVC. Posso lhe dizer que estamos a trabalhar em UVC neste momento. E também, mas atenção, numa vertente um bocadinho diferente. Nós estamos neste momento também com um projeto aprovado com um conjunto de parceiros. Nós estamos a desenvolver soluções de UVC para câmaras de refrigeração. Ok. Para quê? Ou seja, mais numa perspectiva, ou seja, nós sabemos que o UVC acaba por ser dentro da gama do ultravioleta aquela que para nós tem menos impacto, ou seja, só uma exposição muito prolongada é que poderia causar efeitos. Mas nós o que estamos a desenvolver é uma solução portátil, porque isto também é muito importante e temos que ver a questão também da eficiência energética, uma solução portátil que consigamos colocar dentro de uma câmara de refrigeração e este sistema vai permitir a passagem do ar e ao ter, neste caso, no seu interior, lâmpadas do tipo UVC, vai possibilitar, neste caso, a esterilização do ar. Exato. Nós já fizemos uns estudos preliminares, uns testes preliminares, e posso lhe dizer que assim, os resultados são positivos, ou seja, há efetivamente melhorias, mas nós estamos a fazer agora adaptações, porquê? Porque também tem impacto na umidade do ar. Ou seja, e há uma redução. E neste aqui nós estamos agora a intercalar, portanto, ter uma solução de lâmpadas UVC, portanto, o sistema portátil que estamos a desenvolver, integrando também umidificação à saída, para conseguirmos ter um ar
com os mesmos níveis de umidade. Porque os dados que nós conseguimos detectar, houve uma redução de podridões, em particular, portanto, que acaba por ser muito importante, mas ainda assim detectámos depois, que depois é uma coisa que vocês também reconhecem, começámos a detectar uma diminuição de peso. Portanto, e esta diminuição de peso da fruta está associada à redução da umidade, que depois nós conseguimos detectar também com a monitorização. Portanto, sim, o UVC, e digo já, não só o UVC, mas também estamos a trabalhar com radiação ionizante mesmo. A questão da radiação ionizante tem muito a ver com aquilo que há bocado estávamos a falar do compromisso que depois temos que ter entre consumo energético e efetivamente a mais-valia que vamos ter da aplicação de uma solução tecnológica desta natureza, porque a radiação ionizante vai ter um consumo energético significativo. Pronto, mas estamos a trabalhar nestes rapidamente, portanto, contamos, e caso também seja depois do vosso interesse, eu poderei dar informações mais detalhadas. Portanto, eu não sei se com certeza vocês viram nas apresentações, mas qualquer questão também me poderão dirigir para o meu e-mail, diniz@uipt, que eu terei todo o prazer e todo o gosto em responder. Bem, muito interessante, ou seja, então o foco está um pouco mais, digamos, na descontaminação do produto final e não tanto aqui na redução da doença presente na cultura, sim, neste caso de investigação. Mas pode ser, ou seja, aqui a questão foi efetivamente, nós começámos vamos lá ver, vou-lhe dizer a coisa desta maneira, nós com o Prunusbot aprendemos uma série de lições, e a primeira lição é que se eu quero desenvolver estas soluções robóticas, mais vale começar robóticas automatizadas, mais vale começar a desenvolvê-las num ambiente mais controlado e depois ir para outro âmbito. E por isso é que nós estamos primeiro neste ambiente mais controlado ao nível da conservação, porque é uma câmara, não é? Tem dimensões fixas, tem tudo isso, e depois efetivamente passar para o exterior. Esta situação do sistema portátil, qual é o grande objetivo? O grande objetivo é não só ao nível da conservação em câmara nos produtores ou nos distribuidores, nos distribuidores não, nos retalhistas, mas também nos distribuidores. Ou seja, o nosso objetivo é que depois estas soluções possam ser também localizadas, por exemplo, no transporte, não é? Mais de longa duração, ou de curta duração, não faz sentido, não é? Mas em particular no de longa duração, podemos aportar soluções destas que podem efetivamente contribuir para a extensão da vida útil dos produtos, que é aquilo que todos nós queremos. Muito obrigada, professor, muito obrigada, Daniel, foi um gosto. Obrigada. Obrigado, Filipa, pela sua intervenção. E tenho também só aqui mais uma última pergunta do Francisco Vieira, em que diz que se as altas eficiências de detecção de doenças infestantes são em campo ou em laboratório. Portanto, aqui para o Francisco, é assim, as de detecção de infestantes foram em duas fases. Portanto, nós fizemos teria que voltar a mostrar a apresentação, porque nós fizemos dois modelos. Um primeiro modelo que era somente detectar flora no solo. E essa com detecção de flora do solo, ou seja, sem fazer qualquer tipo de discriminação, tivemos em campo estas precisões bastante elevadas. A outra, ou seja, nós desenvolvemos depois um outro algoritmo que fazia discriminação. Ou seja, conseguia distinguir, neste caso, diferentes tipos de flora secundária. Para quê? Porque nem todos são efetivamente negativos. E nessa já tivemos valores bem mais baixos. Portanto, foram resultados de laboratório. Portanto, estamos a falar ali ao nível dos 86%, os valores já foi em laboratório, enquanto quando foi somente de detecção neste caso da flora e do centroide da flora, foi em terreno, foi em campo.
para os testes que fizemos. Atenção que os testes que fizemos não foram, novamente, foram localizados, neste caso, nas quintas dos agricultores que colaboraram no projeto. O que é que isto quer dizer? Novamente, provavelmente se eu for para um outro campo, onde haja outro tipo de flora, que o algoritmo não reconheça, só testando, só mesmo, lá está. Por isso é que o tal teste na prática é muito importante, porque só nesse momento é que nós conseguimos aferir a precisão dos sistemas. Eu acho que eu tenho aqui mais 2 ou 3 perguntas, mas vou deixá-lo para a próxima sessão, Pedro, porque eu não quero já gastar todo aqui o seu tempo, que desde já agradeço-lhe, não é? Por chegarmos aqui ao fim desta primeira sessão e, como tínhamos dito, não queríamos aqui prolongar muito no tempo estas sessões, queríamos que fosse uma coisa curta, direta e portanto, agradecer, portanto, a todos os que estiveram connosco até agora, um agradecimento muito especial a si, pela partilha do conhecimento, a sua visão prática, pelas pistas úteis que deixou, ou seja, destas novas soluções, que a inovação que está aqui já presente, que não é algo que esteja assim tão distante, ou seja, ela está aí, no campo, nas explorações, nos apoios aos técnicos que vamos precisar deles, portanto, para prestar este serviço diariamente. E, portanto, é aqui que eu acho que se tem que construir esta rede, com estas participações, com investigação, boas práticas, com diálogo e vontade de fazer diferente acima de tudo, não é? E pronto, espero que todos tenham gostado desta sessão. Espero, portanto, por todos no próximo dia 21 à mesma hora, às 2h30. Se não conseguiram o link, enviem-nos um mail, portanto, aqui para a rede ou para mim diretamente, para vos poder depois enviar o segundo link, mas em princípio, dia 20, receberão um novo link todos na vossa caixa de e-mail. Também deixei no chat um questionário de satisfação que agradeço que todos possam preencher. E desde já, muito obrigado a todos. Daniel, antes de encerrar, eu não sei se todos os participantes aqui estarão na próxima sessão, eu espero bem que sim. Espero que sim. Mas porque às vezes este contributo e discutir este elemento é também importante, porque, como vos digo, nós estamos do lado da academia. Eu vou dizer-vos uma coisa, este em jeito de brincadeira, uma coisa muito gira. Quando eu comecei a trabalhar nestas aplicações de robótica e digitalização ao nível da agricultura, que já foi há muitos anos atrás, mas no primeiro projeto que estive envolvido, na primeira reunião, portanto eu entrei no projeto, houve uma primeira reunião onde os parceiros se foram conhecendo, o que é que nós íamos fazer, o que é que íamos fazer, portanto, e era efetivamente uma solução destas de terreno para a redução de pragas. E começou-se a discutir, por quem vinha da agricultura, o impacto da Drosophila Suzuki, neste caso, nas culturas. E vocês já estão a imaginar que a primeira vez que eu ouvi falar em Drosophila Suzuki pensei que era um trator ou um sistema mecânico qualquer. Portanto, longe de mim que seria a mosca que tem o impacto que tem. Claro. Portanto, tem sido um caminho muito interessante, tenho aprendido imenso e tenho a noção de que os agricultores com os quais nós temos efetivamente participado, os agricultores com os quais nós temos participado nestes projetos também têm vindo a ganhar com o nosso input. Portanto, há aqui um meio caminho que temos conseguido fazer os dois, e por isso também, se tiverem propostas, soluções que pretendam ver dificuldades nas vossas explorações, contactem, podemos, lá está, há inúmeras fontes de financiamento. O Daniel deve estar aí a falar quase do PDR 2030, que eu não sei quando é que arranca.
Já há ideias, Daniel? Ainda não sei, não posso ainda dar nenhuma data. Não quero dizer nada, portanto, o PDR 2030 cá de estar a surgir, mas pronto, mas há outras fontes de financiamento e podemos efetivamente desenvolver aqui soluções interessantes e que no final acabem por vos trazer também algum apor da tecnologia e vantagens competitivas, porque é isso que a gente quer, é vantagens competitivas nas vossas culturas. Portanto, muito obrigado também à Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Regional por me terem possibilitado estar aqui a apresentar estes elementos e pronto, e espero por vocês no próximo dia 21. Sim, vamos então encerrar e muito bem-aja mais uma vez pelo seu discurso aqui tão direto e prático. Muito Ok, bem-aja e obrigado a todos. obrigadíssimo. Com licença. Adeus, obrigado. Boa Obrigado. tarde. Adeus, obrigado. Até dia 21. Obrigado.